Paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, Pastor Fábio. Pai do Senhor, Andréia. Nós estamos aqui no nosso programa de leitura da Bíblia. É o tempo do nosso dia que nós reservamos para nos dedicarmos ao conhecimento da Palavra de Deus. E que forma extraordinária de fazermos isso, senão lendo a Palavra de Deus. E nós vamos fazer isso juntos. Estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro de Levítico, já estamos no capítulo 6 desse livro. Começamos o capítulo 6 no episódio anterior e hoje nós vamos dar continuidade. Temos feito essa leitura falando a respeito dos sacrifícios, na forma como o Senhor orientou, para pecado, né? Para perdão dos pecados, né? Os pecados eram cometidos e qual foi a forma que o Senhor orientou que deveriam ser feitos os sacrifícios para alcançar o perdão de pecados. Então nós vamos ler juntos Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e dela tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor,
coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo o varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Então, pastor, qual o comentário que a gente pode fazer a respeito desse capítulo 6 que nós lemos aqui, já iniciando aqui, vamos falar aqui do versículo 13 que nós lemos, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Andréia, o holocausto, ele queimava de contínuo. Então, o fogo nunca se apagava, para dizer que existia uma oferta o tempo inteiro diante do Senhor. O fogo hoje nunca se apaga, Jesus Cristo foi oferecido e a porta está aberta. A graça está sendo derramada e nós temos acesso, então tem uma porta aberta do homem para encontrar com Deus. Amém, glória a Deus. Amém, né? Que bênção nós termos essa certeza de que há sempre uma oportunidade, né? Para nós nos encontrarmos com o Senhor. Vamos continuar a nossa leitura, irmãos? Capítulo 7 de Levítico. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a expiação da culpa e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará, e o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas, será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na sertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto,
ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Bom, pastor, qual o comentário que nós podemos fazer aqui desses textos que nós lemos aqui no início aqui do capítulo 7? Olha, o livro de Levíticos, ele tem um detalhe. Deus queria o povo santificado diante dele. E Deus estava ensinando todo o povo como se comportar. Então nós vamos ver no começo do livro o sacrifício que existia. E agora a gente vê a lei que organizava aquele sacrifício, porque havia uma ordenança de como se apresentar diante do Senhor e o que seria agradável. Sacrifício de expiação, sacrifício de paz. No sacrifício de paz, André, a gente vai ver aqui que tem aqui o Senhor, tem uma parte que é minha, não é de ninguém, é para mim. E quem tocar nisso vai ser extirpado. Por quê? Não se pode tocar naquilo que é do Senhor. Glória a Deus, né? São muitos ensinos na palavra de Deus para a nossa vida. São muitos detalhes. Nós estamos fazendo uma leitura sequencial e o pastor está aqui para nos ajudar, fazendo alguns comentários. E, por certo, nós vamos alcançando cada vez mais à medida que nós lermos a palavra de Deus. Então, vamos encerrar o nosso episódio por hoje. Paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, os irmãos.